Jeremias, capítulo 9, versículo 23 a seguir, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Amém? Glórias a Deus. Aqui, Deus, o Pai, o Senhor dos Exércitos, Ele está muito indignado com o seu povo. Por quê? As pessoas recebem o dom de Deus e ficam se exaltando, achando que é melhor do que as outras pessoas. Ficam chamando a glória para si mesmos, ao invés de dar toda a honra e toda a glória para o seu Salvador, para o seu Criador, para o único Deus que te tirou da terra do Egito, do poder da escravidão de Satanás. E Deus, Ele já está dando uma visão profética a Jeremias do que seria os últimos dias, ou seja, do que seria o último tempo, o tempo dos israelitas espirituais. Aqui eu estou me referindo não à nação de Israel, e sim à igreja, pois nós sabemos que Israel está separada por um tempo, até o juízo final de Deus neste 6º milênio, a qual a maioria dos judeus vão morrer e sem salvação. Mas Deus preservará um remanescente fiel, que Ele guardará no tempo da grande angústia de Jacó, que ocorrerá nos últimos 7 anos da humanidade na Terra. Ou seja, esta humanidade de agora, não a do 7º milênio, a qual Cristo reinará com a sua igreja
com os seus santos de todas as épocas sobre a terra, sobre todos aqueles que Deus quer que sobre em cada país, para juntamente com Israel, o seu povo escolhido, reinar e governar o mundo inteiro. Porém, Deus tem dado sabedoria, tem dado poder à sua igreja para evangelizar, para amar o próximo, para adquirir almas para o seu reino de glória. Mas isto não tem acontecido. Heresias foram implantados na igreja. Teologias falsas têm ensinado o povo de Deus. E Deus não está contente com a sua igreja. Esta igreja de agora era para ser, mas já não é mais, e nem vai ser, a maior igreja missionária de todos os tempos. Porém, isso ficou restrito a apenas poucos missionários em cada geração. A poucos missionários. Principalmente nos anos de 1800 para cá, quando foi implantada uma doutrina satânica e demoníaca, diabólica, que todos os estudiosos da Bíblia, todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, todos aqueles que jejuam, que oram, que se consagram às suas vidas, todos eles sabem que essa doutrina não veio de Deus, não veio por revelação de Deus. Essa doutrina, ela vem do rei das trevas, ela vem de Satanás, que é o chamado de rapto secreto, arrebatamento iminente, arrebatamento antes de começar a grande tribulação. Doutrina esta que se baseiam em versículos da palavra de Deus e não em textos e contextos, como nós temos que estudar a Bíblia e analisá-la profundamente. É por isto que Deus, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, Ele não pode descartar jamais a sua palavra para assim fazer a vontade, de certos tipos de crentes, só porque eles se acham melhores do que os outros. A igreja do passado não foi poupada.
os nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo, eles não estão sendo poupados. Agora, nós, aqui do Brasil, da América do Sul, da América do Norte, nós estamos muito mal acostumados. Nós não sabemos o que realmente é o Evangelho. Tá bom? Mas pela infinita misericórdia de Deus, né, o Senhor tem tido misericórdia de algumas pessoas que têm vindo aí pelo mundo pregando a verdade, talvez não vivendo como deveria. Não é verdade? Porque nós fomos mal acostumados, fomos criados errado na doutrina do Evangelho verdadeiro. Porque nós fechamos a nossa boca para não pregar o verdadeiro Evangelho, porque nós sabemos que quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, nós vamos ser perseguidos, maltratados, caluniados, escarnecidos, presos, julgados em tribunais, podemos ser presos, podemos ser torturados, podemos até mesmo ser martirizados, como assim aconteceu com a igreja no passado e como agora está acontecendo com os nossos irmãos lá do Oriente Médio, lá da Palestina, lá para os lados da Índia, Cuba, França, Irlanda do Norte, China, Rússia, principalmente nos países ali muçulmanos, como Iraque, Egito, Síria, etc. Então, pela misericórdia de Deus, assim como eu, e tem mais alguns poucos irmãos, né, que você pode contar no dedo, aqui no Brasil, em Portugal, certo? Na África, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Bolívia, né, e outros países que agora não me vem à memória. Tem poucos irmãos que você conta no dedo que conseguem viver um pouquinho o Evangelho, um pouquinho só. Assim como eu, pouquíssimos estão vivendo um pouquinho o Evangelho. Mas nós estamos muitos aquém. Nós estamos há muito a desejar ao que Deus quer que a gente viva e também pregue. Porque quando fazemos isso, sabemos que crentes perderão cargos nas igrejas, ok? Irmãos levarão outros irmãos aos tribunais, e isso perante ímpios. Paulo já profetizou lá nas cartas aos Coríntios. E por aí vai. Como eu já disse a lista aqui, daqueles que querem viver o Evangelho. Jesus Cristo, ele disse, ele foi bem claro e categórico: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O apóstolo Paulo ainda diz mais: aquele que quer viver piamente o Evangelho de Cristo, esses padecerão perseguição. Ok? Então, agora eu falo não com os falsos irmãos e com os que estão na doutrina da falsa tribulacionismo, pré-tribulacionismo, aliás, mas eu estou falando com os meus irmãos que creem
que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatado na metade dela? Bom, quanto a esses, pelo menos já é alguma coisa. Pelo menos eles não estão se isentando e querendo ser melhor do que os outros, como os pré-tribulacionistas, né? Então, essa palavra agora é para esses irmãos. Estamos juntos, irmãos. Estamos juntos. Só que eu digo uma coisa para vocês. A igreja passará pela grande tribulação inteira. Nós veremos os 7 selos se abrindo e nós veremos as 7 trombetas tocando. Ok? E antes que seja derramada a ira de Deus, nós seremos arrebatados. Isto é, se nós ficarmos vivos, se não morrermos em alguma tragédia, ou se não formos martirizados, ok? Por também não recebermos a marca do anticristo no nosso corpo. Então, veja bem, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Os pré-tribulacionistas, eles usam muito esse versículo para quererem ludibriar e torcer todas as escrituras, que deixa bem claro o que a igreja sofrerá na face da terra. Ok? Se você ler o capítulo 24 inteiro de Mateus capítulo 24 inteirinho, você vai ver que Jesus Cristo, ele dá a sentença inteira, desde o primeiro selo até o último selo, desde a primeira trombeta até a última trombeta. Ele deixa bem claro. E talvez aí eu preciso fazer um estudo mais apurado. Até as taças entra ali, certo? Até as taças podem entrar ali também, porque ali não está mencionando os selos. Mas veja bem, não vem ao caso agora, tá certo? Então Jesus, ele disse: depois da tribulação daqueles dias, eu enviarei os meus anjos com grande clangor de trombeta, e eu vou dizer nas minhas palavras, tá certo? Porque realmente eu pensei bem antes de pronunciá-la. Então eu vou dizer nas minhas palavras, como Paulo disse lá em Coríntios, tá? Então eu arrebatarei os meus escolhidos dos 4 ventos da terra, ou seja, dos 4 cantos da terra, ou seja, aonde tiver gente com luz do Evangelho no seu coração, com o nome de Cristo no seu coração, com as vestes brancas, ainda que esteja com o corpo todo espedaçado, porque, meu amigo, passou fome, passou sede, passou frio, sofreu enfermidade, não tinha médico para cuidar dos irmãos, de nós, naquela época não vai ter, tá certo? Passamos fome, necessidade, e nós vamos estar só o bagaço, você não tenha dúvida disso. Você não vai estar agora bonitinho, cheirosinho, comendo do bom e do melhor, naquela época lá, tá certo? Você se prepare, se cuida agora, para você ter força física e espiritual para sofrer as consequências da grande tribulação, meu irmão e minha irmã. Se prepare, porque vem chumbo grosso pela frente. Não vai ser um mar de rosas, não vai ser um mar de rosas não, que Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja. Lá em Zacarias ele diz que a terça parte farei passar pelo fogo, e a refinarei como refino o ouro e a prata. Essas palavras não são minhas, essas palavras são de Deus, são de Jesus Cristo, que veio também por meio dos seus profetas e dos seus apóstolos. Amém?
Então se prepare. Mas Ele nos salva da ira. Como diz Apocalipse 3:10. Assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei, ou seja, vos pouparei, ou seja, os protegerei, não tirarei. Ele não está falando que vai tirar a igreja da terra, mas ele vai guardar a igreja na terra. Guardar, só que ele não fala que você vai ter as mordomias que você tem agora, porque senão ele não vai cumprir a palavra, que eu farei o meu povo passar, a terça parte eu farei passar pelo fogo e a purificarei. Então não é no mar de rosas, esqueça isso, porque eu vejo alguns irmãos de certas denominações dizendo que Deus vai te trazer pão e vai te trazer água, vai trazer carne assada, assim como ele trouxe para Elias. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Porque o que ele fez com Elias ali era outro propósito. Aquilo não era símbolo do que Deus vai fazer com a igreja. Porque, poxa, você passar pelo fogo, ser refinado pela prata, ser refinado como ouro e como prata, você tem que passar pelo fogo. E Elias ali não estava passando pelo fogo. Muito pelo contrário, ele estava dentro da caverna lá, bem aquecidinho, acordava de manhã, tinha pão, tinha água, tudo belezinha, tudo já prontinho, tá? Pô, se for desse jeito, poxa, então, amém, né? Que beleza, Jesus. Que venha logo a grande tribulação, né? Porque eu não vou precisar trabalhar, vou ficar de boa debaixo de uma caverna, onde quer que eu esteja, e aí todo dia de manhã eu acordo, né? Aí está lá uma carne assada, ou um franguinho assado, um pedaço de pão, uma jarra de água, e está tudo certo. Poxa, eu não quero mais nada. Que grande tribulação é essa? Que fogo que é esse que você tem que passar então? Meu amigo, não se engane. Isso não é purificação, isso não é bíblico. Essa profecia que eles tentam inventar e implantar sobre a igreja, que aconteceu com Elias, isso não vai acontecer. Isso pode acontecer uma vez ou outra em extrema necessidade e extrema urgência, mas não vai ser fácil. Tá certo? Por quê? As temperaturas climáticas não vai ser favorável a ninguém na face da terra. Você vai plantar e não vai crescer a erva. Vai ser complicado. Entendeu? Vai ser complicado. Deus pode te ajudar de algumas maneiras. Ele pode te mandar o maná do céu? Pode. Assim como ele fez com Elias? Pode sim. Mas não vai ser como passou o profeta Elias. Ali, tranquilão, dentro daquela caverna. Não vai ser assim. Mesmo porque Elias, ele era um servo obediente, estava com as vestes branquinhas, era um profeta grande e não estava em pecado. Essa igreja atual, tá certo? O mais santo, a mais santa que está na igreja está com as vestes manchadas, se você quer saber. Você sabe por quê? Eu provo isso aqui dentro da palavra de Deus. Tá? Por que a igreja vai ser purificada e vai passar pela grande tribulação? Porque está com as vestes sujas sim. Tá certo? A Bíblia diz em Apocalipse que essa igreja atual de agora, tá? Ela não é como ela pensa que é. Ela não é porque ela está numa igreja que tem uma placa bonita escrito lá Filadélfia. E aí eles ficam se achando que é Filadélfia, nesse jardim de infância, brincando de ser crente,
com esse evangelho de prosperidade, com esse evangelho de pré-tribulacionismo, e ainda acham que estão com as vestes brancas. Meu filho, minha filha, você aí que está vendo esse vídeo, você é Laodiceia, tá bom? Você é Laodiceia, tá? Eu sou Laodiceia. Olha, até eu estou dizendo que sou Laodiceia. Até eu, quanto mais você. Certo? E olha que eu não vivo num evangelho de mar de rosas, não. Eu sou muito perseguido. Eu prego a palavra. Eu sou evangelista. Eu prego como tem que pregar. E mesmo assim, eu estou muito aquém do que Deus deseja de mim. Tá certo? Estou muito a desejar. E me considero como Laodiceia. Quanto mais você, que do seu trabalho para a sua casa, da casa para a sua igreja, da igreja para a casa, no dia seguinte da casa para o trabalho, e assim está nessa rotina. E visitar presídios, nada. E visitar hospitais, nada. E visitar ovelhas, nada. E fazer obra de evangelizações, nada. E fazer missões, nada. E quando vai fazer missão, quer ir ficar em motel 5 estrelas, quer ir de avião de primeira classe, tá? Não quer ir lá para o meio, né, realmente da selva, ganhar as almas que realmente precisa ser ganha lá, não quer ir lá para o lado da seca do Nordeste, não. Quer ficar só no centrão de boa, comendo do bom e do melhor, quando chegar na hora da reunião lá, pregar para uma multidão e achar que está tudo certo. Você criou o seu reino, né? Você criou o seu reino. E ainda quando a gente chama você de Laodiceia, você não gosta. Você acha que não é. Quer dizer, você é melhor do que eu. Você é melhor do que os outros. Você é melhor do que a igreja no passado. Você é melhor do que os nossos irmãos lá da África, lá da China, lá da Palestina, que está padecendo de todo tipo de perseguição. Meu irmão, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. E você vai prestar conta com Deus dessa vida luxuosa que você vive, por causa desse evangelho de prosperidade, do dinheiro que você tira do povo de Deus para o seu benefício próprio. Deus, ele vai te cobrar um dia, e ele vai cobrar com mão pesada, tá certo? Então é melhor você ouvir essa mensagem de Deus hoje e se arrepender de verdade, porque senão Deus, ele vai te castigar de verdade também. Isso você pode ter certeza, porque a Bíblia não mente. Ok? Nós somos Laodiceia, então nós vamos passar pelo fogo, sim, para Deus nos arrebatar no final da grande tribulação, ele nos arrebatar como Filadélfia. Aleluia! Vamos ser arrebatados como verdadeiro santo de Deus. Vamos ser arrebatados como verdadeiros filhos de Deus. Tá? Com o corpo só o bagaço. Mas olha, com a alma estralando, com a alma polida, com a alma brilhando, como verdadeiros astros na terra. Vamos para o céu como astros eternos. Em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Yehoshua HaMashiach, aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos, está aí, não se glorie no que você tem, porque Deus te deu, amém? Você não é melhor do que ninguém, porque você tem uma memória melhor do que a minha, melhor do que a dos outros, para guardar e estudar o que você lê e pregar. Tá certo? Você recebeu de Deus. Se você não tivesse recebido isso de Deus, você não seria nada. Tá certo? Então, menos, tá? Menos. Baixa a sua bola, se humilhe e dê lugar para Deus te usar cada vez mais. Use o seu dom para glorificar a Deus, não para trazer glória para você. E não se esqueça que a quem muito se dá, a muito será cobrado. Tá certo? Então não se esqueça. Pregar para crente é fácil, tá?
Comece a pregar para as pessoas do seu lado na rua, nos metrô, nos trens, aonde quer que você vá. Fala que o juízo de Deus está vindo. Fala para as pessoas se arrepender. Fala que o sangue de Jesus Cristo ainda está atuando sobre a vida das pessoas que o confessa como seu único Senhor e Salvador. Diga que Jesus Cristo ainda continua salvando almas do inferno e do lago de fogo. Diga isso para as pessoas, porque é isso que as pessoas precisam ouvir para se arrepender dos seus pecados e serem salvas. Amém? Não seja um cristão egoísta. Não seja uma cristã egoísta. Fala do amor de Deus para as pessoas, porque as pessoas ainda querem ouvir a palavra de Deus, sim. Amém? Esse é o recado. E para finalizar, mais uma vez com a palavra que eu iniciei no começo. Amém? Jeremias capítulo 9, versículo 23, que assim diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Tá certo? Aqui Deus falava do castigo sobre Israel e as nações. E aqui, através de mim agora, Deus está falando que vai castigar a igreja, ou seja, que é a nova circuncisão, a igreja junto com os ímpios também. Tá certo? E nesse castigo ele vai tirar uma parte, ele vai purificar uma parte, que é a parte dele, que é a igreja gloriosa, que é a noiva, que vai se encontrar com o Cordeiro de Deus nas nuvens dos céus e se transformar em sua esposa. Aleluia! Maranata! Ora, vem, Senhor Jesus! Graças a Deus.